Você já parou para pensar como, em meio a uma tempestade, a única coisa que nos mantém de pé é a certeza de que o sol vai voltar a brilhar? A vida, em muitos momentos, parece uma tempestade que não avisa quando vai chegar. As nuvens se fecham, o vento sopra forte e, de repente, tudo o que parecia seguro começa a tremer. É nessas horas que a pergunta surge, quase como um sussurro no meio do caos. Como confiar em Deus quando tudo parece desmoronar? Vamos começar com uma verdade que talvez você já tenha sentido, mas não soube nomear. A dificuldade não é um sinal de que Deus se esqueceu de você. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele está mais perto, mesmo que você não consiga sentir. Imagine um pai ensinando o filho a andar de bicicleta. Ele segura o guidão com firmeza, mas em algum momento solta. E quando o filho cai, ele não diz: "Eu sabia que você não conseguiria." Ele diz: "Vamos tentar de novo, eu estou aqui." Deus faz o mesmo conosco. Ele não nos abandona nas quedas. Ele nos ensina a levantar. Agora pense na última vez que você enfrentou algo que parecia impossível. Talvez tenha sido uma notícia inesperada, uma perda, uma traição ou até mesmo a sensação de que você não é suficiente. O que você fez? Como reagiu? É natural querer controlar tudo, tentar resolver com as próprias forças. Mas e se eu te disser que existe um caminho mais leve? Um caminho onde você não precisa carregar o peso sozinho. Aqui está uma coisa que você precisa entender. Confiar em Deus não significa que tudo vai se resolver magicamente. Não é um passe de mágica que faz as dificuldades desaparecerem. Confiar em Deus é saber que mesmo que a tempestade não passe, Ele vai te ensinar a dançar na chuva. É acreditar que Ele está te moldando, mesmo quando o processo dói. Você já viu um ourives trabalhando com ouro? Ele o coloca no fogo, mas não para destruí-lo. É no fogo que as impurezas são removidas e o ouro brilha ainda mais. E se eu te disser que a sua dificuldade pode ser o fogo que vai te transformar, pode ser o lugar onde você vai descobrir uma força que nem sabia que tinha. Mas para isso, você precisa fazer uma escolha: entregar o controle. Parece assustador? Não. É porque nós gostamos de ter as rédeas da nossa vida nas mãos. Mas e se eu te disser que, ao entregar o controle a Deus, você não está abrindo mão do seu poder, mas sim ganhando um aliado que é infinitamente mais forte do que qualquer problema que você possa enfrentar? Agora, vamos falar de algo que talvez você já tenha ouvido, mas nunca parou para refletir de verdade. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente mesmo com medo. Você já viu alguém caminhando sobre as águas? Parece impossível, não é? Mas foi exatamente o que Pedro fez. Ele viu Jesus andando sobre o mar e, mesmo com medo, decidiu sair do barco. Enquanto ele mantinha os olhos fixos em Jesus, ele caminhava. Mas quando olhou para as ondas, começou a afundar. A lição aqui é clara: o medo vai sempre tentar te parar, mas a fé é o que te mantém de pé. E se você está pensando, mas eu já tentei confiar e não deu certo, eu te pergunto, será que você realmente entregou tudo ou tentou confiar só um pouquinho, mantendo um pé no controle? Confiar em Deus é como pular de um lugar alto com a certeza de que Ele vai te segurar. Não adianta pular pela metade. Ou você pula ou não pula. E quando você pula, algo incrível acontece. Você descobre que Ele nunca deixa você cair. Agora vamos falar de algo prático. Como você pode começar a confiar em Deus hoje? Primeiro, pare de tentar resolver tudo sozinho. Respire fundo e diga: Deus, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de você. Segundo, lembre-se das vezes em que Ele já te ajudou no passado. A memória é uma ferramenta poderosa. Quando você se lembra de como Ele já agiu, a fé começa a crescer. E terceiro, permita-se sentir, mas não se afogue nas emoções. É normal chorar, é normal sentir medo,
mas não deixe que essas emoções definam o seu futuro. Por fim, quero te deixar com uma imagem. Imagine que você está em um quarto escuro. Você não consegue ver nada, mas sabe que há uma porta. Deus está do outro lado, segurando uma lanterna. Ele não vai arrombar a porta, porque ele respeita a sua liberdade. Mas ele está esperando você dar o primeiro passo. Quando você abre a porta, a luz entra. E mesmo que a escuridão pareça grande, a luz de Deus é sempre maior. Então respire fundo, dê o primeiro passo e lembre-se, você não está sozinho. A tempestade pode ser forte, mas o Deus que acalma os ventos está com você. E Ele não vai te deixar afundar. Vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa jornada de confiança, porque eu sei que às vezes, mesmo com todas as palavras de encorajamento, o coração ainda pesa. E está tudo bem sentir isso. Afinal, somos humanos, e a fé não apaga nossas dúvidas ou medos. Ela simplesmente nos dá um lugar seguro para colocá-los. Imagine que você está em um barco, navegando em um mar agitado. As ondas batem com força, o vento sopra contra você e parece que a qualquer momento o barco pode virar. Agora pense nisso, o barco não é seu, ele pertence a Deus. E Ele não só sabe como navegar nessas águas turbulentas, como também conhece o caminho exato para te levar até o porto seguro. A questão é, você está disposto a deixar Ele assumir o leme? Muitas vezes, o que nos impede de confiar é a ilusão de controle. Achamos que, se nos esforçarmos o suficiente, se planejarmos cada detalhe, podemos evitar as tempestades. Mas a verdade é que a vida é imprevisível. E é justamente nessa imprevisibilidade que a fé se torna nossa âncora. Você já reparou como uma âncora funciona? Ela não impede a tempestade, mas mantém o barco firme, mesmo no meio do caos. A fé faz o mesmo por nós. Ela não promete um mar calmo, mas garante que não vamos afundar. Agora, quero te convidar a pensar em algo que talvez você nunca tenha considerado. As dificuldades que você enfrenta hoje podem ser o trampolim para algo maior. Já ouviu falar da história de José no Antigo Testamento? Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente e ainda assim, no final de tudo, ele se tornou o homem mais poderoso do Egito, depois do faraó. E sabe o que ele disse aos irmãos que o traíram? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Essa história nos ensina algo poderoso. Deus não desperdiça nada, nem a dor, nem o sofrimento, nem as lágrimas. Tudo pode ser transformado por Ele, se você permitir. Mas isso exige paciência. E eu sei que a paciência é difícil, especialmente quando estamos no meio da dor. É como plantar uma semente e esperar que ela cresça. Você não vê o crescimento de um dia para o outro, mas lá embaixo na terra, as raízes estão se fortalecendo. Se eu te disser que a sua dificuldade pode ser o solo fértil para um milagre, pense nisso. Quando você está no seu limite, quando já tentou de tudo e nada deu certo, é exatamente aí que Deus entra em cena. Porque Ele não precisa da nossa força. Ele precisa da nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que o poder dele se manifesta. Agora, vamos falar de algo que pode mudar a sua perspectiva: a gratidão. Sim, gratidão mesmo no meio da dificuldade. Eu sei que parece contraditório, mas a gratidão é uma das armas mais poderosas que temos. Quando você agradece, mesmo que seja pelas pequenas coisas, você está dizendo a Deus: eu confio em você. E essa confiança abre portas que o desespero fecha. Pense em 3 coisas pelas quais você pode ser grato hoje. Pode ser algo simples como o sol que nasceu esta manhã, um abraço de alguém que você ama, ou até mesmo o fato de você estar vivo e respirando. A gratidão não muda a situação, mas muda o seu coração. E quando o coração muda, a maneira como você enxerga a vida também muda. E se você ainda está se perguntando, mas por que Deus permite que eu passe por isso? Eu te convido a refletir sobre uma coisa.
As maiores lições da vida não são aprendidas nos momentos de alegria, mas nos momentos de dor. É na dor que descobrimos quem realmente somos e do que somos capazes. É na dor que aprendemos a depender de Deus de uma maneira que nunca dependemos antes. Agora, quero te fazer uma pergunta que pode parecer difícil, mas é necessária. O que você está aprendendo com essa dificuldade? Pode ser que a resposta não venha imediatamente, mas tente olhar para trás e ver como você cresceu, como sua fé se fortaleceu, como sua visão de Deus se aprofundou. Às vezes, o milagre não está na mudança da circunstância, mas na mudança do nosso coração. E por fim, quero te lembrar de uma promessa que nunca falha. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, 1. Ele não prometeu que a vida seria fácil, mas prometeu que nunca nos deixaria. E essa promessa é a nossa certeza, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Então, respire fundo mais uma vez. Olhe para o céu, mesmo que ele esteja nublado, e lembre-se, o sol ainda está lá, mesmo que você não consiga vê-lo. Deus ainda está no controle, mesmo que você não entenda o que ele está fazendo. E a sua história ainda não acabou. Ainda há capítulos lindos para serem escritos. Confie, entregue e deixe que ele faça o que só ele pode fazer. Porque no final, quando você olhar para trás, vai ver que ele esteve com você em cada passo, em cada lágrima, em cada momento de dúvida. E vai perceber que valeu a pena confiar. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará.